Olá pessoal, o meu nome é Alex e nós vamos dar continuidade às aulas de hoje com o componente curricular de Ciências. Vocês se recordam o que nós estudamos na aula de número 4? Era um grupo de animais muito numeroso e que está presente em todos os ambientes terrestres. Se vocês não recordam, nós vamos ler um pequeno trecho de um texto. Na verdade, é uma elegia, que é um gênero poético, que diz o seguinte: Como chegavas do casulo, inacabada seda viva, tuas antenas, fios soltos, da trama de que eras tecida, e teus olhos, 2 grãos da noite, de onde teu mistério surgia. É um trecho de Elegia a uma pequena borboleta, da Cecília Meirelles. Elegia seria um texto poético, assim como o soneto. E nesta elegia, nós temos 2 características dos insetos. Nós temos então, vamos ler ali, ó. Primeira linha, como chegavas do casulo. Na segunda linha, inacabada seda viva. Qual característica ali é apresentada pelos insetos? A presença de casulo. Então, durante uma fase de desenvolvimento dos insetos, após a fase de lagarta, de larva, eles formam um casulo que dará a origem ao indivíduo adulto ou quase adulto, dependendo da espécie. E na terceira linha temos o quê? 2 antenas. Então, os insetos, eles são caracterizados por apresentarem 2 antenas. Vamos voltar um pouquinho na aula anterior e fazer uma revisão. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância econômica dos insetos. De alguns deles, citamos alguns exemplos. O primeiro seria a produção de mel, principalmente pelas abelhas, a produção de fios de seda, pelo bicho da seda, e alguns prejuízos causados por alguns insetos nas lavouras ou até mesmo nas pequenas plantações, na nossa horta, no nosso jardim. E, aprofundando mais, tem uma atividade aqui que é oral, não é necessário de anotar no caderno. E vou mostrar 3 animais. E vocês vão indicar quem é o intruso. O que é um intruso? Intruso é quando você não é convidado para a festa e você vai. Então você é um entrão, você vai no lugar onde você não deveria estar. Como estamos falando de insetos, desses 3 animais, um não é caracterizado por inseto. Primeiro grupo, então, nós temos a primeira imagem, que é o quê? Uma aranha. Segunda imagem, um grilo. E na terceira imagem, nós temos uma mosca. Qual desses animais é o intruso? Respondeu certo. Quem respondeu? A aranha. A aranha, ela tem 2 pernas a mais que os insetos, ela tem 8. Então, ela é um aracnídeo e não tem antenas. O segundo grupo, nós temos uma vespa, uma lagarta e um tatuzinho de jardim, tatu-bolinha. Qual desses não é um inseto? Quem escolheu a lagarta está errado, porque o inseto é o tatuzinho, o que não é inseto é o tatuzinho de jardim. Ele é um crustáceo, ele é mais parente do caranguejo e do camarão do que dos insetos. O terceiro e último grupo está formado pela barata, o piolho de cobra e a borboleta. Qual desses animais não é um inseto? Barata, piolho de cobra ou borboleta? Essa está fácil. É o piolho de cobra. Ele é considerado um miriápode, ele significa 1000 pés. Ele não tem 1000 pés, mas por ter muitos pés, 4 perninhas por segmento, ele não se caracteriza por um inseto. Vamos fazer uma atividade agora, relembrando um pouco da aula anterior. Nós tínhamos aqui 10 palavras e nós conceituamos algumas delas. Apicultura, lembram? É a criação de abelhas. O casulo, que é aquela fase onde o inseto se desenvolve, depois sai a fase adulta. Os gafanhotos, todos conhecem. E importância econômica, aquela importância de alguma renda, né, ou prejuízo.
Plantas frutíferas são plantas que geram frutos. Larvas são as lagartas, a fase antes da fase adulta dos insetos. Postura não é questão de como você senta, como você fica em pé. Postura seria de botar ovos. Prejuízos são aqueles malefícios causados, nesse caso, pelos insetos. Produtos é quando você gera, né, uma produção gera um produto, que é o que acaba no final. E própolis seria, então, um produto fabricado pelas abelhas, que elas vão até algumas árvores, ter resina, coletam a resina e transformam em própolis. Para as abelhas, elas vão consertar a colmeia. Para nós, é um importante antibiótico e anti-inflamatório natural. Então, nós vamos inserir as palavras do texto. No caderno de vocês vão escrever lá, então, ciências, aula número 5 e a data de hoje. E vão escrever, número 1, vamos inserir as palavras no texto. E aí vão colocar a letra A, pode pular uma linha, a letra B pula outra linha e a letra C. Então copiem lá, vamos inserir as palavras no texto, letra A, B e C. Não é demorado, então uns 2 minutos acho que é suficiente. Ok. Após escreverem no caderno, aqui está o slide como se fosse o caderno de vocês. Quais das palavras abaixo devem ser colocadas em cada espaço? Lembra das 10 palavras? Aqui tem 2 delas. A palavra produtos e a palavra, são 2 palavras, importância econômica. O texto se chama Importância dos insetos. Nós vamos colocar a palavra produtos e as palavras importância econômica, elas são 2 palavras que são juntas, no texto. É importante observar, então, o texto tem que fazer sentido, tem que analisar, além disso, se está no plural, se está no feminino, no masculino. Então, olha lá, vamos ler comigo. Ó. Letra A. Os insetos têm grande, aí alguma daquelas palavras vai aqui, e podem ser usados para a produção de vários. Qual palavra iria no primeiro espaço e qual palavra iria no segundo espaço? Nós temos produtos e importância econômica. Os insetos têm grande? Ele tem grande produtos ou ele tem grande importância econômica? Ele tem grande importância econômica. Não caberia produtos aqui, porque seria grandes produtos. Então ele tem grande
Importância econômica. Então, eu vou riscar a palavra aqui, eu não posso usar mais importância econômica. Agora ficou fácil. E podem ser usados para a produção de vários produtos. Então, essa ficou a frase com aquelas duas palavras que nós já havíamos observado no slide anterior. Então, ficou assim no caderno de vocês. Ó. A letra A é importância econômica, que é a primeira palavra. E a segunda palavra, produtos. Então, pode escrever importância econômica e produtos. Então, a gente vai colocar no caderno apenas as palavras da resposta. O texto original será encaminhado pela secretaria para as professoras que vão trabalhar com vocês, aí vocês terão o texto completo. Então, por causa do tempo, escrevam apenas as palavras. Agora, vamos para a letra B. Letra B, vamos dificultar um pouquinho. São 3 palavras já estudadas. A palavra casulo, a palavra apicultura e a palavra própolis. Nós já sabemos o que é casulo, o que é apicultura e o que é própolis. Vamos colocar essas palavras no texto. Letra B. As abelhas, por exemplo, são criadas por meio da... Será que era por meio da casulo, da apicultura ou da própolis? Lembra, olha só, casulo é o casulo. Própolis é o própolis. Então, por meio da apicultura. Criada significa a criação de abelhas. Então, as abelhas, por exemplo, são criadas por meio da apicultura. Como eu coloquei apicultura lá, eu vou riscar a palavra apicultura e ficamos com casulo e própolis. Para a produção de mel, cera, o que será aqui? Será que a abelha produz casulo ou a abelha produz própolis? Mel, cera, e geleia real. Qual desses dois aqui, casulo ou própolis, seria um produto que a abelha produz? Ela produz casulo ou ela produz própolis? Ela produz própolis. Então, além do mel, ela produz cera, própolis e geleia real. Produtos cuja venda é altamente lucrativa. No segundo parágrafo, temos o seguinte. Outro inseto bastante utilizado é o bicho da seda, o qual produz o que faltou? Casulo, do qual se retira o fio de seda. Então, no caderno, vai ficar apicultura, própolis e casulo, nessa ordem que foi a ordem do exercício. Agora falta a letra C. A letra C temos 5 palavras, então vai dificultando, né? Lembrando que o texto tem que ficar coeso, tem que fazer sentido. Letra C. Além dos benefícios, os insetos podem provocar alguns... Será que os insetos podem provocar alguns larvas, plantas frutíferas? Essas duas palavras elas estão juntas no mesmo espaço. Gafanhotos, prejuízos e postura. Então, além dos benefícios, os insetos podem provocar alguns... Como é uma palavra masculina, alguns larvas, algumas larvas. Então, não caberia. Então, eles não podem provocar algumas larvas, nem algumas plantas frutíferas. Eles podem provocar alguns gafanhotos, alguns prejuízos. Postura está, é uma postura, não está no plural, posturas. Então, seria... gafanhotos ou prejuízos? Eles podem provocar alguns prejuízos. Então eu vou riscar aqui o prejuízo. Esse é o caso dos, por exemplo, que destroem plantações inteiras. Quem é esse que, por exemplo, destrói plantações inteiras? São os gafanhotos. Então eu vou riscar gafanhotos aqui. Outro inseto que provoca prejuízos aos agricultores é a mosca da fruta, que ataca a grande maioria das... O que as moscas da fruta atacam? Elas atacam larvas, plantas frutíferas ou postura? Se é a mosca da fruta, ela ataca a grande maioria das plantas frutíferas. Eu vou riscar aqui. Essa mosca realiza
Larvas ou postura? Realiza de ovos no interior da fruta. Ela realiza a postura. Então a mosca, ela pousa na fruta, bota o ovinho dela lá e vai embora. Do ovinho nasce a larva que vai se alimentar do fruto. Por isso que o fruto que a gente pega, o fruto tá bichado. Aquele bichinho é a larva de uma mosca que pousou na fruta. Que posteriormente se eclodem. O que é eclodem? Né? Surge, vai quebrar o ovinho, vai surgir então uma lagarta. E dão origem às larvas que danificam o produto, tornando-o impróprio. Então é quando a fruta está um bicho, é uma larvinha de uma mosca. Então no caderno vai ficar prejuízos, gafanhotos, plantas frutíferas, postura e larvas. Eu vou deixar então uns 2 minutos para vocês corrigirem e copiarem então no caderno de vocês essa atividade. Neste primeiro momento, nós comentamos sobre a importância econômica dos insetos. A segunda importância dos insetos é também muito importante. Os insetos são responsáveis pela produção da maioria dos alimentos que nós comemos. Então ele tem uma grande e indispensável importância ecológica. Ecologia é o estudo do ambiente, nossa casa. Então ele tem a ver com... Ele é um grande benfeitor do meio ambiente. Começando com a letra A polinização. O que é polinizar? De polinização, vem de pólen, que é transportar o pólen de uma flor para outra. Quando uma árvore tem muitas flores, vai dar bastante frutos. Cada flor de uma árvore, ela vai se transformar em um fruto. Só que muitas das plantas precisam ser polinizadas para que essa flor gere um fruto. Senão, a flor vai secar, vai cair e não vai gerar um fruto. E as abelhas, as borboletas, mariposas e outros animais, nós estamos falando de insetos, mas tem muitos animais que fazem polinização. Nessa imagem temos ali uma mariposa e uma mamangaba. Então vão de uma flor a outra, cada flor tem a sua espécie preferida, assim como as abelhas e outros insetos têm também as suas flores preferidas. Vocês conhecem, para contextualizar um pouquinho a aula, conhecem essa cantora, compositora,
é uma excelente intérprete e artista brasileira. O nome dela é Marisa Monte. Por que eu trouxe aqui a Marisa Monte? Nós vamos ler um trecho que ela fez uma música especialmente para as borboletas. Esse aqui é apenas um trecho, o nome da música é Borboleta e diz o seguinte: borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Então ela vem para nos saudar, para nos dar um alô, para nos dar um oi, né? Então é uma música que fala da borboleta e a gente vai fazer uma atividade agora sobre essa música. Então vamos ler novamente esse trecho de música e vamos tentar depois elaborar a atividade. Borboleta. Borboleta pequenina que venha para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores procurando quem me queira. A atividade é o seguinte, nós vamos completar essa música com algumas palavras que faltam e vocês vão escrever a palavra no caderno. Então no caderno já temos aqui a primeira atividade, na segunda é, número 2, complete as frases da música Borboleta. Aí eles vão colocar letra A e letra B. 1 minuto então para vocês copiarem no caderno. Copiaram? Ok. Aliás, uma sugestão para as professoras da Educação de Jovens e Adultos. Trabalhem a música Borboleta da Marisa Monte completa. Né? Trabalhem com os estudantes, copiem, façam atividades, cenas da música e mostrem, né, a biografia de uma das maiores cantoras que nós temos aqui no Brasil. Então é bom trabalhar a biografia da cantora, as outras músicas que ela tem e a música Borboleta que foi citada nessa aula. Letra A, um trecho da música Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é de Natal. Qual palavra caberia nesse espaço? Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é... Coloque a palavra lá, de Natal. Que palavra seria ali? Ah, mas eu não conhecia a música. Mas vamos entender, ó, o que é de Natal? Escrevam lá. Ok? Quem acertou quem escreveu a palavra noite. E olha como é que se escreve. N-O-I-T-E. Noite. Na segunda frase, nós temos eu sou uma pequenina e feiticeira. Ando no das flores procurando quem me queira. Eu sou uma o quê? Eu sou uma... Acertou quem escreveu eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no... O quê? Ando no meio das flores procurando quem me queira. Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Por que a borboleta faz isso? Ela vai polinizando. É claro que Marisa Monte poetizou, procurando quem me queira. Não, a borboleta, ela procura as flores.
As flores querem a borboleta, então não deixa de estar certo também que ela procura quem quer. No caderno, então, ficou letra A, noite, letra B, borboleta, letra C, meio. Então, ficaram as três palavras de cada frase. A próxima atividade, na primeira aula, aula número 4, eu passei um trecho da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Agora, um trecho da música Borboleta da Marisa Monte. Então, vocês vão fazer em casa uma pesquisa com o auxílio das professoras. Vocês vão pesquisar a música Borboletas, interpretada pela dupla Victor e Léo. Então, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar a letra na internet, peça ajuda para alguém de casa, né, que seja aí, não precisa ser para hoje. Vão pesquisar a letra, vão copiar a letra no caderno, a música Borboletas, da dupla Victor e Léo, e vão ler a letra, verificar se tem alguma palavra diferente, procurar o significado. Né? Quem tem grupo com a professora vai auxiliar vocês, então a tarefa é copiar essa letra, ler, entender as palavras, verificar as palavras que vocês não conhecem, né, da música Borboletas da dupla Victor e Léo. Então, no caderno escrevam lá, pesquisar a música Borboletas da dupla Victor e Léo. E aí o espaço depende da letra de cada um. Ah, eu posso colar a letra? O ideal seria copiar a música, né, para escrever cada palavra, identificando as mais difíceis, identificando o que significa cada frase. Então, é fazer uma leitura dessa música. Eu acho que todo mundo conhece essa música, por isso nem trouxe a música aqui para vocês. Então, a letra A, né, era, então, polinização. Falamos de borboleta, falamos de abelha, levar o pólen para outra. A segunda importância econômica dos insetos é que eles servem de alimento para outros insetos, servem de alimentos para sapos, para pássaros, para os mamíferos e até para seres humanos. Então, quando os insetos eles são consumidos por outro animal ou consomem um animal ou uma planta, nós dizemos que eles fazem parte, e uma parte muito importante, de uma cadeia alimentar. Então, cadeia seria uma sequência de alimentos, onde um organismo se alimenta de outro. Um exemplo aqui temos uma fotografia, vocês conseguem ver, a primeira imagem é a borboleta. Ela está pousada sobre uma flor, mas tem mais alguém ali na foto. Se vocês olharem bem, abaixo da flor, quem temos aqui? Uma aranha. Então tem que prestar bem atenção para ver a aranha. A aranha, ela não está ali para se alimentar da flor. Ela está ali esperando para se alimentar da borboleta. Então, como é que a gente pode fazer a leitura dessa foto? O néctar da flor é o alimento da borboleta. E a borboleta é o alimento da aranha. Nós temos então a flor, que é o número 1. A borboleta, que é o número 2, e a aranha, que é o número 3. Essa seta é uma representação de uma cadeia alimentar, ela tem um significado.
toda vez que você vê essa seta em uma cadeia, ela tem o significado de serve de alimento para. Então, ou seja, o néctar da flor serve de alimento para a borboleta e a borboleta serve de alimento para a aranha. Isso é uma cadeia alimentar. Eu coloquei o sol aqui. O sol, ele tem que estar presente numa cadeia alimentar. Para ele é responsável pelo crescimento das plantas, porque as plantas não precisam comer, mas elas precisam da luz do sol para se desenvolver. Então, representando aqui uma cadeia alimentar. Outros exemplos de cadeia alimentar. Nós temos aqui, nessa primeira imagem, uma vespa se alimentando do néctar de uma flor. Aqui uma formiga que vai o quê? Se alimentar da vespa. Então, o número 1 seria quem? A flor. Qual o significado da seta mesmo? Significa serve de alimento para. Então, a flor serve de alimento para quem? Para a vespa ou para a formiga? Para a vespa. E a vespa serve de alimento para a formiga. Mais uma vez, uma cadeia alimentar. A formiga se alimenta da vespa e a vespa do néctar. Outro exemplo. Nós temos ali um grilo. Conhece esse animal? Esse animal não é um inseto, ele é um réptil, mas ele se alimenta de insetos. O nome dele é camaleão. E o grilo, ele é um animal herbívoro. O que é um animal herbívoro? Que come plantas. Então, a cadeia seria as folhas. A folha serve de alimento para quem? Para o grilo, que é um inseto. E o grilo serve de alimento para o camaleão. Então, isso aqui mais uma cadeia alimentar. Atividade. Agora, a gente vai fazer uma atividade oral. Vocês vão observar, então, essa imagem e vão responder as perguntas que eu vou fazer. Atividade número 4, então. O que representa a ilustração embaixo? O que é? Nós temos aqui. O que é isso aqui? Uma planta. Aqui nós temos mosquitos, que são insetos. E aqui uma rã. A rã não é um inseto, ela é um anfíbio. Ela se alimenta de quem pela cadeia alimentar? Ela se alimenta de mosquitos. Os mosquitos machos se alimentam da seiva das plantas. Então isso aqui representa uma cadeia alimentar, onde a seiva da planta serve de alimento para os mosquitos e os mosquitos servem de alimento para a rã. Até aí, ok. Professor, eu acho que eu entendi. Agora vamos supor uma situação que aconteça em uma lagoa. Nós temos plantas, temos mosquitos e temos rãs. Supomos que devido à poluição de uma lagoa, os girinos não se desenvolvam mais. O que é girino? Girino é a fase de larva dos sapos e das rãs, das pererecas. Então o girino vive na água, né? A lagoa foi poluída e os girinos não conseguiram mais sobreviver. Os girinos foram morrendo. E após alguns anos, já não haveria nenhuma rã na lagoa. Vamos entender então. Tinha uma lagoa, ficou poluída, os girinos morreram e como eles morreram, não gerou mais rãs. A pergunta é, o que acontece com o número de mosquitos se todas as rãs desaparecessem dessa lagoa? Então, ó, nós temos a rã não tem mais. O que vai acontecer com o número de mosquitos? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, tem até alguns lugares, aqui em Curitiba mesmo, que faz campanha em condomínios dentro da cidade para que não eliminem sapos e rãs. Se aparecer, eles consomem muitos insetos, né? Inclusive o mosquito da dengue, borrachudos. Então é interessante que tenha esses animais para consumir
os insetos, porque diminuindo o número de sapos e rãs, aumenta o número de mosquitos. E isso ninguém quer que aconteça. A segunda atividade. A ilustração abaixo representa uma cadeia alimentar. Então, a abelha com a flor e o louva-a-Deus que come a abelha. Então, já sabemos que a flor é o néctar é alimento da abelha e a abelha é alimento do louva-a-Deus. Aqui representa uma flor de macieira. A macieira é que produz a maçã e ela é totalmente dependente da abelha. Se a abelha não polinizar, não vai ter maçãs. Então, e a abelha serve para louva-a-Deus, para outros pássaros, para os insetos e para pássaros e vários outros animais. Supomos que em uma fazenda próxima à plantação de macieiras, o proprietário fez uso indiscriminado de determinados agrotóxicos e inseticidas. Alguns são fatais para as abelhas e outros insetos. O que é uso indiscriminado? Uso incorreto, usou demais os agrotóxicos. E isso acabou afetando as abelhas. O que aconteceria com o número de abelhas se entrasse em contato com determinados agrotóxicos? O número de abelhas o quê? Ia aumentar ou ia diminuir? Ia diminuir. E o que aconteceria com as macieiras se o número de abelhas diminuísse drasticamente? Iria aumentar ou iria diminuir? A produção de maçãs iria ser muito reduzida. Por quê? Não tendo abelhas, como é que ia acontecer a polinização? Não ia gerar frutos. Então as macieiras são totalmente dependentes das abelhas. Então por isso tem que ter muito cuidado com o uso de agrotóxicos próximos a plantações. Isso nós chamamos de equilíbrio ecológico. Ou seja, se alguém interfere nesse equilíbrio, eliminando sapos, rãs e eliminando insetos, como no caso das abelhas, vai interferir no meio ambiente, vai aumentar o número de mosquitos, que vai ser prejudicial para o ser humano, ou vai diminuir o número de abelhas, que é prejudicial para as plantas. Então, isso é interferência e atrapalha todo o equilíbrio ecológico que tem na natureza. Então, é importante ter muito cuidado com essa questão. Então, a letra C, importância dos insetos. A letra A, então, foi a polinização. A letra B, a cadeia alimentar. E a letra C, o controle biológico. O que é controle biológico? Muitas vezes, as pragas de grandes plantações ou pequenas, elas podem ser controladas utilizando outros insetos. Nós temos ali, por exemplo, joaninhas que se alimentam de pulgões. Então, soltar essas joaninhas ou outros besouros que comem insetos nas plantações ajudaria e muito na questão ambiental, porque qual que é a vantagem de você utilizar insetos como controle de outros insetos? Não intoxica o ser humano, pode ser usado em larga e pequena escala, não cria resistência dos insetos aos agrotóxicos e muito mais. Então é uma maneira eficiente de controle biológico, é a utilização de insetos para combater pragas que venham a prejudicar a plantação. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre algumas importâncias ecológicas dos insetos e a importância médica dos insetos. Eu agradeço a participação, a atenção, façam a atividade, aquelas que nós fizemos, e a atividade da música Borboletas, e estaremos juntos na próxima aula.